Deixa eu terminar hoje. Eu estou no livro de 1 Samuel, para quem quer saber, capítulo 1, tá? Deixa eu falar algo para vocês, assim, que mexe muito comigo. Aliás, é muito difícil para a pastora falar sobre Ana, e acho que todo pregador, tá? E não se emocionar, não sentir, não chorar. Samuel está no livro de 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 24. Diz assim: havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E ela disse ao sacerdote Eli: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. E por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também hoje eu trago esse menino, meu senhor, e o devolvo ao Senhor, por todos os dias em que ele viver, pois do Senhor o pedi. E ali eles adoraram ao Senhor. Forte, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui, até vou tirar um pouquinho a mão da Bíblia. A Ana, gente, ela me emociona muito. Porque ela foi uma mulher assim, tão verdadeira, tão sincera, tão séria, tão de Deus, né? E ela nasceu estéril. Ela foi uma mulher estéril. E naquela época o homem poderia contrair novo casamento se a esposa fosse estéril. Por quê? Para continuar a sua descendência, né? Vamos lá. E essa mulher, ela enfrentou uma luta tão grande com a segunda esposa, com Penina. Penina, na minha opinião, foi uma mulher que não foi amada. Sabe? Eu não sei se não foi amada ou foi amada, mas não teve uma paixão. Ele teve filhos e filhas com ela. E essa mulher a irritou. Vocês veem eles subindo, eles para um sacrifício anual, que quando todo Israel ia para a casa do Senhor, ela insultou essa mulher. Ela teve uma outra luta com o esposo, porque ele sim foi apaixonado por ela. Eucana foi apaixonado por Ana. Um homem muito próspero, muito rico. E que ofertava por Penina, mas que quando chegava a vez de Ana, ele dava porção dobrada. Ele dava porção dobrada. E aí, resultado, ela fez um voto a Deus. Quando ela chega diante do sacerdote, ela está orando ali em espírito, os lábios se movem. O sacerdote não entendeu, achou que ela estava embriagada, já chega dizendo que ela estava embriagada. E ela diz: não, meu senhor, não. Eu estou amargurada, estou amargurada de espírito. Tua serva não pôs bebida na boca, não, nem vinho, nem bebida forte. E aí ele abençoa ela. E aí ela sai dali com a promessa, chega em casa, se deita com seu esposo, e nesta noite a promessa se cumpre na vida dela. Entende, Helena, Ivone? E aí, pastora Cleide, dali 9 meses o menino nasce. Dali 9 meses, dali 1 ano ele tinha que subir
para o sacrifício anual mais uma vez. Ela disse, não vai, eu vou ficar com o bebê, eu vou ficar com ele até que ele seja desmamado. Então a gente não sabe ao certo, por exemplo, eu estava lendo ali que foi algo de um cordeiro de um animal de 3 anos. Então a gente não sabe se essa criança foi com 3 anos, mas no meu estudo diz que uma criança ela poderia ser desmamada até 6, 8 anos de idade. Não sabemos ao certo se essa criança ficou 5 anos, 3 anos, com Ana, 6. E ela faz uma túnica muito especial. E ali eles preparam o sacrifício, ela chega diante do sacerdote e ela diz, eu vim adorar ao Senhor. Eu não sei se o senhor se lembra, mas eu sou aquela mulher, acho isso muito forte, que um dia chorou aos seus pés. Que um dia o senhor me viu chorando. E que o senhor colocou as mãos, levantou as mãos e disse que o Senhor te ouça, que o Senhor atenda a sua oração. E ela disse, eu sou essa mulher. E está aqui o filho que Deus me deu. E eu vim aqui devolver o que Deus confiou a mim. Forte, né? E ela deixa aquela criancinha, muito criança. E aí, talvez você me pergunte hoje, ela nunca mais viu Samuel? Não. Todos os anos ela subia ali uma vez por ano, isso é certo, e ela levava uma túnica nova para ele. Nunca se meteu na vida dele, nunca interferiu no ministério dele. Foi assim um exemplo de mãe, gente, um exemplo de esposa, tá? Tanto que quando ela disse para o marido, vou ficar com ele até ele desmamar, o marido a conhecia, confiava nela, cuidava demais dela. Ele disse, não, aconteça como você está falando. O marido não interferiu, pastora Solange, quando ela deixou essa criança no altar? Não. Um homem para aceitar um voto desse, gente, é porque olha para a sua esposa e diz, você é muito de Deus. Antes de ser minha, você é muito de Deus. Ele não negou dinheiro, não negou nada nessa vida para ela. E a Bíblia diz, que eu estava estudando aqui agora, que depois de Samuel ela teve filhos e filhas. Essa criança, ele trabalhou, a partir do momento que a estola sacerdotal foi colocada nele, esse menino, essa criança foi crescendo, ouvindo a palavra, sendo preparado, e muito criança, Samuel ministrou. Samuel pregou como poucos, ensinou como poucos, orou como poucos e ouviu Deus como poucos. Teve um ministério ímpar, singular. Quem fechou a madre de Ana antes não foi o inimigo e seus anjos, foi o próprio Deus. Quem abriu a madre de Ana foi o Senhor Deus. Por que Ana demorou tanto para ver o seu milagre materializado diante dela? Porque acima de tudo aquele milagre foi do Senhor. E tudo nessa vida, em tudo que me acontece ou te acontece, filho, filha, Deus tem um propósito. Nada é por acaso na minha vida e na tua. Guarde isso, por favor.
Pastora, tem milagres que eu penso Deus me dá, tem milagres que estão demorando demais da conta. Não estou aguentando, pastor. Esse vai ser grande. O milagre de Ana é um exemplo de tanta perseguição, de tanto insulto, de tantas atitudes que tentaram matar o seu milagre, mas ela confiou no seu milagre. É como em 1953, quando aquele homem que eu disse para vocês, que o sonho dele era escalar o pico, chegar ao pico do Everest. 8.840 e poucos metros de altitude. E ele se preparou e foi com um guia, paredes lisas, perigosíssimo. Quem tentou subir morreu. Resultado, ele não conseguiu. Foi convidado uns 3 meses, 6 meses, não sei, meses depois ele foi convidado para dar uma grande palestra. E quando Edmund Hillary chegou até o lugar da palestra, colocaram uma foto enorme do Monte Everest. O que a gente sabe sobre isso é que Edmund Hillary sai de perto do palco, do púlpito onde ele falaria, e ele vai até essa enorme foto do Monte Everest, e ele olha para o Monte Everest e diz: olha, eu sei que você é grande, mas eu quero te falar uma coisa, você já deixou de crescer. Você não pode crescer mais que isso. E todo mundo ouviu, tá? Mas eu ainda posso crescer. Eu ainda posso crescer muito. E eu vou subir aí. Olha o poder da palavra. Dali 6 meses, parece, Edmund Hillary chega ao pico do Everest. Com mais Anderson de 8.800 metros de altitude. Isso em 1953 ele falou isso e subiu a esse monte. Entendeu, não? Todo mundo disse para Ana que o milagre dela seria impossível. Dentro dela, ela falava, cantava, louvava, salmodiava e dizia: para Deus, dá um cafezinho para mim ver, não há impossível. Não há impossível para Deus. Vocês estão me entendendo? Não existe impossível para Deus. E eu digo mais, eu digo que o meu Deus, o nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Vocês estão me entendendo? Um cafezinho? Quem foi que aquela menina gerou? Você nunca parou para pensar nisso? Quem foi que ela gerou, pastor? Quem foi o homem que ela deu à luz, pastora? O maior juiz de Israel. E os juízes naquela época
trabalhavam com guerras, com reis, com autoridades. Os juízes eram autoridades tremendas. Foi sacerdote, sacrificava ao Senhor. Chegava diante do Senhor e intercedia pelo povo. As ofertas, todo tipo de oferta, desde a oferta por ignorância, do pecado pela ignorância, era feita oferta. Oferta pelo pecado, oferta de todo tipo de oferta passou por Samuel. E se você for estudar bem, obrigado, mãe. Se você for estudar bem a vida de Samuel, eu e você vamos entender que a vida dele não foi fácil com os filhos de Eli. Um pai omisso. Um pai que não trabalhou com os filhos desde pequeno. E esses filhos cresceram e fizeram tudo e mais um pouco que eles não podiam fazer. E Samuel cresceu vendo tudo isso, ouvindo tudo isso e não se corrompeu. Vocês estão entendendo? Samuel, o Samuel de Ana, não o Samuel do Eterno, o Samuel do Deus de Israel. Ele foi profeta. Vocês podem imaginar o grau de profeta que ele foi? Não. Quando Samuel chegava em alguma casa, presta muita atenção nisso, Márcio de Sonomia, Elisângela, Cláudio, né? Quando ele chegava numa casa, filhos, as pessoas tinham medo. Porque quando um profeta chegava em algum lugar, a notícia era de vida, de milagre ou de morte. Principalmente nos sábados, no Shabat e na lua nova, a pineal, a visão do profeta abria. Então ele tinha visão aberta, pastora Solange. Sim, ele tinha visão aberta. Foi ele que ungiu o rei Saul. Foi ele que ungiu o rei Davi. Foi ele que quando Saul pecou, ele foi chorar por Saul. Deus o repreende. Foi ele que quando foi ungir o rei Davi, ele viu todos os irmãos grandões, bonitões, e Deus falou: "Ô Samuel, não enxergue como o ser humano enxerga aí fora. Porque Deus não enxerga o exterior, Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração." Yes. O profeta, ele enxerga anjos. E o profeta também enxerga demônios. Os profetas naquela época sabiam até que os reis conversavam, os inimigos. Os reis inimigos conversavam e maquinavam e arquitetavam na cama de dormir. Tá bom? O que mais? Não estou dizendo que não tenha profeta hoje. Eu conheci um profeta só um profeta, dos Estados Unidos, Donald. Eu não sei se hoje é vivo ou não, se está com o Senhor.
ou ainda é vivo, mas ele é tremendo. E um dia, quando ele passou por um problema no joelho, em uma de nossas viagens para Israel, eu cheguei para o apóstolo Denard e disse: Deus está me mandando ungir o profeta, mas como que eu vou tocar um profeta? E aí eu me lembro que a Marcia saiu para atender. E aí eu me lembro que ele falou: imagina, você vai orar por ele. E aí eu fui com alguns irmãos no quarto dele, orei por ele. E eu me emocionei demais quando depois ele deu o testemunho que ele já não sentia mais dor. Que Deus havia me usado pela sua misericórdia e bondade. Tudo que ele olhou para mim e falou sobre minha vida e meu ministério se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu sei que existe muito profetinha, profetada, mas isso sempre existiu, né? Mas profetas naquela época como Eliseu, gente, como Elias, como Samuel, não é brincadeira, não. Porque a gente leu na palavra que quando Eliseu morreu na pressa da guerra, o corpo dele foi colocado em um lugar e aí na pressa colocaram o corpo de uma pessoa que tinha falecido, colocaram em cima dele. A pessoa ressuscitou. Yes! Não é brincadeira não, né, gente? Não é brincadeira não, né? Então a vida com Deus são homens que não chegam aos pés, né? Porque eu me lembro que quando eu entrei numa consagração muito grande há tempos atrás, que Deus abriu a minha visão espiritual, que eu comecei a enxergar mesmo. Irmãos, eu confesso aqui para vocês que foi tão forte, é ainda tão forte, que eu peço às vezes para Deus, né, mano? Peço para Má orar por mim, para eu não enxergar o que eu enxergo hoje. Já foi mais, hoje é pouco, mas eu ainda enxergo. Para terminar, eu quero te falar com todo o carinho que ela gerou o maior juiz de Israel, o maior profeta de Israel na sua época, e o maior sacerdote de Israel. O Cântico de Ana é um dos mais lindos. Estuda lá em 1 Samuel, capítulo 1, 2. Estuda. Não lê, estuda, medita, ora. Talvez você olhe para mim hoje, como alguém me falou esses dias: pastora, não me falta nada, não me falta o melhor sapato, não me falta a melhor roupa, não me falta o melhor dinheiro. Eu quero falar para a senhora que eu tenho mais dinheiro que a senhora. Eu falei: mas só que tem uma coisa, hein? Quando eu oro, o anjo desce e você. Brinquei, né? Isso é brincadeira. O que eu quero dizer, irmãos, que nada que você possa conseguir, possuir, ter, adquirir nessa vida, vai ocupar o lugar de Deus dentro de mim e de você. Tem um espaço aqui dentro de mim e de você que só Deus pode preencher. Vai glorificando aí, gente. Vamos lá. Subindo coraçõezinhos aí.
só Deus pode ocupar. Entendeu? Então é muito importante nada ocupar o lugar de Deus em mim e em você. Tá? A palavra é essa. Por que a senhora colocou o tema? Ela ganhou de Deus, não ficou, porque não era dela acima de tudo.